que é esse gatilho, por que as células nossas elas reagem a essa parte imune, causando todo esse dano para o organismo humano? Muito boa pergunta, excelente pergunta. Como o senhor falou, eu estava familiarizado com isso, mas só para trazer a memória aí e balizar toda a nossa audiência hoje. Atenção, gente. Esse vídeo, essa live de hoje, essa conversa de hoje vai transformar a sua vida. Preste atenção. A pergunta foi muito interessante. A pergunta foi, doutor Sam, que tipo de gatilho foi colocado? Gente, é o seguinte, a afinidade da infecção natural pela enzima conversora de angiotensina. Essas enzimas, esqueça tudo que eu falei até agora, ou não se preocupe em lembrar disso, mas essas enzimas ocorrem, doutor Alex, em toda mucosa. Então, estou falando de mucosa aérea, mucosa respiratória, mucosa intestinal e parte do meu metabolismo. Parte do meu metabolismo está envolvida com essas enzimas. Ou seja, é um lugar potencialmente de alojamento. Alguns tinham preferência por regiões pulmonares, outras regiões por região vascular. Os nossos vasos têm esses tecidos. E o que acontece? Ele começa a se alojar e fica depositando e chamando o sistema imune para agir. Meu sistema imune identifica e começa a liberar sinais inflamatórios. Gente, isso é muito interessante. Esses sinais inflamatórios, vou chamando mais sinais inflamatórios. E é muito interessante, inclusive, esse fenômeno quem está descrevendo é muito similar ao chamado feromônio das abelhas. O inseto, a abelha, quando você mata um, ele libera um feromônio, que chama outras abelhinhas. É muito similar com a quimiossíntese que acontece com os nossos sinalizadores químicos, que são o nosso sistema imune, doutor Alex. Que o recrutamento de um dispara no nosso sistema de memória do sistema imune, recrutamento de outras células. E você começa a se acumular. Isso pega num vaso, isso vai gerar um coágulo, que isso vai migrar, né, para algum lugar e pode causar isquemia. Então, esse gatilho, por exemplo, eu pego um paciente, ele para mim, que médico tem trazido para mim, ele diz assim, Sam, esse é um caso teu. Eu estou com um paciente que deu falência hepática, né, um paciente saudável, que após a picadinha, a abelhinha, desenvolveu isso de uma forma assustadora. Ao ponto, escuta isso, doutor, de o cara já preencher para entrar na fila para um transplante de fígado. Gente, isso é assustador, a pessoa já era saudável. Então, atenção, presta atenção. Isso é um gatilho inflamatório. E o sistema imune vai responder. É uma prerrogativa do meu sistema imune, doutor Alex, ter uma resposta imune. Tudo que entra no meu corpo, eu preciso ter uma resposta. Meu sistema imune vai dar uma resposta ou desorganizada, caótica, e causar o que está sendo causado agora, ou eu posso ter uma resposta adequada e precisa quando eu trabalho com modulação. O que acontece, então a pergunta foi, o que está acontecendo? Como é que são esses gatilhos? Gente, ao longo de algum lugar, você pode estar alojado no fígado, pode estar alojado, por exemplo, ao longo do seu trato gastrointestinal, pode estar alojado no sistema vascular, e isso no vasco é muito assustador, porque eu não posso disparar isso.